Oi, gente. Vamos começar hoje, então, mais um Fórum Colab Gov. Eu sou a Dalila, trabalho no time de soluções para governo do Colab. Estou aqui hoje para conversar com a Júlia Sobreira. Ela é subsecretária de Gestão Integrada e Inovação da Prefeitura de São Gonçalo. E ela vai contar para a gente um pouco da experiência de implementar o Colab na cidade. É uma cidade super importante do estado do Rio de Janeiro, ela vai trazer para a gente um pouco, né, quais estão sendo esses desafios da implementação e quais são esses resultados também que eles já alcançaram em quase um mês, né, de implementação atualmente. Então, Júlia, queria que você se apresentasse um pouco para a gente e contasse um pouco dessa sua história, né, com a gestão pública, por favor. Obrigada. Imagina, Dalila. Primeiro, agradecer o convite. É sempre um prazer estar conversando com o pessoal do Colab. Eu brinco que a gente tem as nossas limitações para inovar, e quando a gente tem parceiros que têm essa vontade, esse comprometimento, isso só traz alegria para a gente. Então, vamos lá. Eu sou a Júlia, tenho 36 anos, sou formada em História, especialista em Gestão Pública, e atualmente trabalho na Prefeitura de São Gonçalo. Nesse momento, eu estou como subsecretária de Gestão Integrada e Inovação. Então, Dalila, como eu falei inicialmente, eu sou formada em História, né? E quando eu saí, concluí minha faculdade, eu me vi num dilema, assim, eu falava, olha, eu preciso muito ter um empirismo aqui nas coisas que eu faço, né? Porque a história está muito voltada, ou você vai para uma sala de aula, ou você vai para academia, né? Assim, na grande maioria. E aí, eu sempre tive a vontade de fazer as coisas, de realizar. E aí, saindo da faculdade, isso foi falando mais alto, e eu optaria ou em fazer um mestrado, que era a opção que eu tinha, ou tentar ingressar em algum projeto. E aí, terminando a faculdade, eu me juntei com os amigos e a gente abriu uma ONG, o FIO, chamava Frente Humana de Intervenções Organizadas. E nós nos unimos e, a partir daí, a gente começou a atuar em alguns territórios. O primeiro território que a gente começou a atuar foi o Complexo do Alemão. E, para quem não conhece, é uma favela aqui do Rio de Janeiro, uma área muito vulnerável e que, naquele momento, estava sob intervenção militar, né? Porque era um projeto que precedia as UPP. E nós começamos no Complexo do Alemão fazendo um projeto de um circuito gastronômico, no qual a gente potencializava o que já tinha lá. A gente fez um estudo, um diagnóstico, e a gente entendeu que a gente tinha pouco recurso, né? A gente fez um trabalho em parceria com o governo do estado do Rio de Janeiro, mas a gente tinha pouco recurso e a gente precisava investir. E aí a gente fez um diagnóstico e a gente chegou à conclusão que a gente já investiu naquele saber local. Já existiam várias pessoas que cozinhavam, que viram de alguma ajuda. E aí a gente fez esse circuito gastronômico. E aí o circuito gastronômico foi um sucesso, assim, porque a gente estava vivendo o momento da inauguração dos teleféricos dentro do Complexo do Alemão, e um momento de muita efervescência aqui no Rio de Janeiro. A gente ia receber a Olimpíada, a gente ia receber a Copa do Mundo, e aí isso virou um projeto super bem sucedido, que depois ele foi replicado por outras pessoas em outras localidades, e ficamos muito tempo ali dentro do Complexo do Alemão. Fizemos esse projeto lá, depois fizemos outros projetos sociais, e ficamos lá por muito tempo. E aí, eu sempre falo isso, né? Acho que é importante, as pessoas têm muito essa coisa de falar sobre só o que deu certo, né? Eu acho, às vezes, que tem que falar sobre o que deu errado, porque a nossa carreira também é feita disso, assim. Acho que o que dá errado, às vezes, é mais importante do que dá certo. E eu era muito nova na época, e estava à frente da ONG, né, como presidente, e eu e todos os meus amigos, né, porque eram amigos, que a gente estava lá, a gente começou a falar, olha, a gente precisa botar o pé no freio, porque a gente precisa de ter alguém que vire nosso gestor, que seja nosso chefe. A gente tem muita coisa para amadurecer. Eu acho que o ciclo do FIO, ele vai dar uma pausa, vamos buscar outros caminhos e a gente se reencontra daqui a pouco. E foi isso que aconteceu. A gente pausou a ONG,
e eu fui chamada, por conta desse trabalho, para trabalhar dentro do governo do Estado. E aí eu comecei a fazer um projeto dentro do governo do Estado, também voltado para a comunidade, fiquei lá algum tempo. Depois do governo do Estado, eu estava na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos na época. Eu fui para a EMOP, que é a Empresa de Obras Públicas, e fui trabalhar também com essa questão de favela. Depois da EMOP, eu estava lá, e o Rio de Janeiro ele tem muito dessas coisas, né? Quem fala do Rio, o Rio está sempre acabando, ou o Rio está sempre, vamos dizer assim, alavancando. Nunca tem uma fase mediana no Rio de Janeiro, que a gente vive de extremos. Hoje a gente está muito bem, hoje a gente está muito mal. E aí, um desses momentos de declínio econômico do Rio, eu estava no governo do Estado, e a gente estava numa estrutura naquele momento que estava difícil de trabalhar, né, porque a gente estava com pouco recurso. Eu recebi um convite para fazer um projeto na Amazônia. E aí eu fiquei 2 anos trabalhando com fortalecimento da gestão ambiental dentro da Amazônia, sobretudo com os vereadores. Então, foram 2 anos que eu fui fazendo sensibilização nos 570 municípios, eu acho, se eu não me engano, do bioma Amazônia, através disso. Foi uma experiência que eu acho que seminal na minha vida e de realidades do Brasil. Eu trabalhei muito em favela, já conheci essa realidade, né, da vulnerabilidade muito de perto, mas eu pude ver outras coisas e conhecer um Brasil para mim que era desconhecido. E aí eu sempre brinco, eu falo, olha, você fala que você conhece o Brasil, mas você mora em Rio de São Paulo, você não conhece o Brasil, você precisa viajar. Você precisa entender o que é o norte, você precisa entender essa diversidade, você precisa entender o que é a Amazônia para você entender o que é o Brasil. E fiquei lá 2 anos. E foi um trabalho incrível, assim, do qual eu amadureci muito, porque foi um momento que também eu me vi muito ligada aos agentes políticos, né, aos vereadores. Então, trabalhar com o vereador é muito difícil. Então, quando você trabalha com o vereador para sensibilizá-lo para uma causa ambiental, quando o vereador, muitas vezes, ele é eleito representando a sua localidade e com uma pauta muito diversificada, foi um trabalho muito desafiador. A gente brinca, porque a gente tinha alguns, porque a gente vai esquecendo, mas a gente tinha alguns componentes dentro do projeto, e o nosso componente, que era a sensibilização do legislativo, ele era que tinha as metas mais baixas, assim, todo mundo já estava dobrando a meta e a gente demorava muito tempo para alcançar. Mas é por isso que eu falo que eu nem vejo isso como fracasso, mas eu acho que eu vejo como um diagnóstico que a gente precisa fazer, sabe? Os vereadores são os agentes políticos mais importantes, estão mais perto do povo, e ainda trabalhar com essa sensibilização não é algo simples, né? A gente tentou falar com as assessorias, às vezes a gente nem conseguia chegar a eles, mas a gente também fez coisas grandes. Fizemos um encontro de vereadores no Maranhão, que a gente conseguiu reunir todos os vereadores do Maranhão para falar da Amazônia, sendo que Maranhão é um dos lugares onde a Amazônia é mais devastada. Enfim, uma experiência muito bacana. E aí, depois de lá, porque a gente vai esquecendo, eu fui trabalhar pela primeira vez na gestão municipal. Já trabalho no Estado, já trabalho em ONG, e aí eu fui para o município. E aí eu fui trabalhar em São João de Meriti, que é um município da Baixada Fluminense, um município muito pobre, muito vulnerável. Fiquei lá como subsecretária de captação de recursos durante um tempo. Saindo de São João de Meriti, eu fui para Nova Iguaçu, que é outro município da Baixada também. E aí, num trabalho bem desafiador também, que foi a segurança pública. E a segurança pública, quando ela ganha um contorno muito diferenciado, a segurança pública municipal, porque a gente está falando de um momento de pandemia. Então, todas as restrições, todas as medidas e tudo aquele primeiro momento da pandemia, que para a gente muito desconhecido, né? A gente ainda não sabia como fazer, como agir, e a gente estava dentro de uma secretaria que precisava fazer esses controles. Então, foi nesse momento que a gente começou a repensar, a ver como é que a gente trabalhava uma política pública de aproximação, e foi super bacana, a gente conseguiu fazer coisas muito legais. Fiquei lá até, eu não lembro até quando, e aí agora, em janeiro desse ano, eu recebi o convite
para vir para a Prefeitura de São Gonçalo. E aí, numa Secretaria de Gestão Integrada de Projetos Especiais, uma secretaria bem estratégica aqui para a Prefeitura, e nesse momento eu estou tocando a parte de inovação e desses novos projetos, assim, que a gente considera como estratégico. Então, a gente tem um plano estratégico Novos Rumos, que ele é um trabalho bem legal que está sendo desenvolvido aqui, porque contextualizando São Gonçalo também é um município muito vulnerável, segunda maior população do estado, mas com uma capacidade de investimento muito baixa, 25% da população no CAD único, algum tempo de abandono. Então, São Gonçalo, na verdade, é um dos maiores desafios, talvez. Eu acho que sempre o maior desafio da minha carreira é onde eu estou, né? Porque se eu não achar que eu não estou aqui. É um grande desafio, e esse plano estratégico que a gente faz, ele é proveniente do aporte de recursos que a gente recebeu do leilão da SEDAI, que corresponde a quase um orçamento anual para a gente. Então, a gente vai ter a possibilidade de fazer muita coisa aqui, mas um dos nossos focos é a transparência e ouvir a população. E acho que casou com tudo que o Colab traz para a gente, né? E aí, junto com o Plano Estratégico Novos Rumos, o Colab também está aqui na nossa subsecretaria. Então, são 2 projetos que eu julgo fundamentais para a Prefeitura. O Colab, eu sempre brinco, eu tentei trazer o Colab em São João de Meriti, tentei trazer o Colab Nova Iguaçu e consegui finalmente trazer o Colab aqui em São Gonçalo. Então, no dia que a gente assinou o contrato, eu fiquei super feliz, porque, de fato, eu acredito muito nessa participação da população, eu acredito muito na inovação como uma ferramenta que pode aproximar, e eu gosto muito do Colab, eu conheço há muitos anos, e conseguir trabalhar com vocês num ambiente tão desafiador, acho que é um desafio para a gente, para o Colab. Sempre que eu tenho reunião com o Colab, eu brinco com a equipe toda, eu falo, gente, ó, o desafio não é só meu, é nosso. Se a gente conseguir fazer rodar aqui em São Gonçalo, a gente vai ter um modelo que a gente vai poder replicar para o Brasil inteiro, porque é um município com muitas carências e muitas vulnerabilidades. A gente fez uma mesa, né? Eu acho que estava com o pessoal de Niterói, enfim, eram umas 3 gestores. Aí eu falei, olha, para vocês está mole, eu quero ver vocês estarem no meu lugar. E eles riram, e eles falaram, não, assim, a implementação realmente é desafiador para qualquer contexto. Então, tranquilize e vai dar certo. E é nisso que a gente está. Júlia, obrigada por ter contado essa história, acho que bem inspiradora. Eu sempre falo, né, que no Colab eu tenho a oportunidade de estar em contato, né, com diferentes pessoas, assim, diferentes realidades. Tem uma coisa que a gente usa muito aqui, que é o que você trouxe também na sua fala, né, que Brasil não é São Paulo. Então, eu nasci em São Paulo, morei, né, toda a minha vida em São Paulo. E quando eu comecei a trabalhar no Colab, implementar, né, o Colab nas cidades, tudo, quando a gente realmente, né, descobre essas outras realidades que você trouxe muito na sua fala, né? E eu acho que isso, hoje, né, no nosso time, a gente tem pessoas de vários lugares do Brasil, né? Então isso é muito bom, mas a gente tem essa experiência também de entender, né, que a gente tem esse produto que ele precisa se adequar à realidade da cidade, né? Então, essa coisa que você trouxe da territorialidade, né? Você falou sobre a história, né? Mas é muito importante a gente conhecer a história, porque a história ela é cíclica, né? Então, é importante a gente saber o que aconteceu. Então, isso você traz a questão da história, da territorialidade, dessa experiência ambiental. Já trabalhou no estadual, no executivo, com o legislativo. Então, assim, é uma história muito inspiradora. E eu fico muito, muito honrada de poder estar aqui conversando com você hoje. E aí, bom, finalmente, né, o Colab, você trouxe essa questão de tentou levar para as outras cidades. Eu acho que é muito importante realmente quando a gente tem, né, o início do Colab numa cidade, a gente ter uma gestão que apoie, né, que queira trabalhar a gestão pública colaborativa, entendendo isso que você trouxe na sua fala, né, de
a participação da população, né? Vocês têm uma responsabilidade enorme, né, com esse novo orçamento que vocês têm. Então, é muito importante entender, né, o que é importante para a população. E aí, uma coisa que eu queria que você falasse um pouquinho mais, então, desses desafios, né, da implementação. Mas agora, né, logo no início, né, de processo de onboarding, que a gente faz um onboarding, né, com várias reuniões para entender bem, né, quais são as prioridades ali, e até para que vocês entendam bem, né, o produto e quais são as possibilidades da solução como um todo, né? Vocês tinham uma demanda assim mais de curto prazo de participação, né, digital, né? Então, de focar mais nisso no início, né? E deixar talvez a parte de zeladoria mais para frente, né? Então, talvez começar a falar sobre isso depois de 6 meses, né? Para lançar mais tarde, tudo. E aí, quando vocês começaram a fazer o mapeamento, né? Entender a situação dos canais de atendimento ao público de vocês, né? Vocês pensaram, por que a gente não começa antes, né? Não faz esse início da zeladoria, né? Também, né? Junto e logo no início. Queria entender assim de vocês, né? De você, por que vocês imaginavam que antes não daria e como é que foi essa mudança dessa decisão, né? Dessa tomada de decisão? Não, isso é muito interessante, porque quando a gente fala desse momento de implementação de política, dificilmente a gente consegue implementar o que a gente planejou a priori, né? Justamente porque a gente está falando da população, de todo mundo. E foi isso, eu lembro que a gente começou com aquela urgência, a gente precisa fazer consulta pública, porque para a gente era evidente que a gente não estava preparado para abrir zeladoria. A gente sabia disso, a gente precisaria se estruturar um pouco mais para que a gente pudesse fazer isso. E aí, conversando até com a equipe do Colab, e nisso foi legal, eu tive uma conversa até com o Paulo, né, que é da equipe de vocês, e o Paulo falou, porque, óbvio, né, a gente tem as nossas inseguranças quanto à implementação, se vai dar certo, se vai dar errado, e aí o Paulo falou comigo, Júlia, calma, a gente vai ajudar vocês a colocar tudo no eixo, assim, não espere ter a estrutura completa para começar a rodar o Colab. O Colab vai dar as respostas que às vezes vocês precisam. E foi isso que mudou um pouco a nossa chave. A gente sabia que a gente precisava fazer a consulta pública, mas a gente entendia que, de alguma forma, a gente precisava ter um canal próximo para a população, porque no nosso município o principal canal era a ouvidoria. E a ouvidoria, a gente entende que ela tem que ser segunda instância, não primeira. Então, a ouvidoria, ela funciona muito bem, mas ela acabava ficando sobrecarregada com as coisas que não desrespeitam a ela. Então, a primeira coisa que a gente fez, a gente chamou alguns atores chaves para conversar. A ouvidoria foi um deles, que foi seminal, porque a ouvidoria, na figura da Michelle, e aqui eu vou falar o nome de todas as pessoas, porque eu estou representando um time que trabalha muito. E às vezes isso acaba sendo injusto, porque as pessoas não estão aparecendo aqui, mas eu sou só uma peça de várias que faz o Colab rodar. Nesse momento está tendo reunião do Colab, com todos os nossos pontos focais, e eu estou aqui conversando com vocês, então somos um time mesmo. E aí chamei as pessoas estratégicas, como a comunicação, a Michelle, que é da ouvidoria, a nossa equipe aqui da Sengipe, e aí a gente começou a fazer esse diagnóstico. E quando a gente fez o diagnóstico, a gente chegou à conclusão que a gente poderia ofertar um número X de serviços. A gente falou, vamos topar o desafio, porque a gente não conseguia dar essas respostas com protocolo, com tempo, a gente não conseguia nada disso. Então a gente falou assim, olha, eu até brinco, quem não tem nada, metade é o dobro. Vamos começar com o Colab e vamos ver quais são as falhas que a gente vai ter nesse processo, porque elas vão apontar onde a gente precisa melhorar. A gente está tirando a poeira debaixo do tapete. Isso vai ter um custo, mas eu acho que a gente é completamente capaz de encarar isso. Não é simples, não é fácil,
eu acho que a política de implementação que a gente tem feito do Colab, é o que eu falo sempre com a equipe aqui, ela tem que ser uma política de baixo para cima, porque não é secretário que toca Colab, é quem está lá no campo. Então, assim, a sensibilização, obviamente, com os secretários, com os gestores da pasta tem que ser feita. Mas quem vai mover o Colab são as pessoas que estão dia a dia falando com a população. É quem está na porta, é quem está atendendo, é quem está tampando buraco, é quem está trocando iluminação. Se a gente conseguir sensibilizar a importância do Colab para essas pessoas, o Colab vai voar. E aí vai ser um caminho sem volta. As pessoas que estão lá em cima vão falar, olha, eu vou ter que fazer isso está fazendo uma diferença. Então, assim, eu acho que a gente tem alguns termos técnicos, né, dentro da gestão pública, eu nem gosto muito, tipo, burocrata do nível de rua, que é a pessoa que faz o atendimento ao cidadão, que é o médio escalão, que é a pessoa que comanda, por exemplo, os postos de saúde, o professor, né? São essas pessoas, os diretores de escola, que são fundamentais para a nossa implementação. Então, isso é claro, isso é algo que a gente fala todo dia. Então, a gente está fazendo essa política, tanto que a gente tem reunião toda sexta-feira com essas pessoas, para entender o que não está acontecendo no Colab. E aí a gente já tem alguns problemas, por exemplo, às vezes falta insumo, mas eu só sei que falta insumo porque agora eu tenho Colab, porque isso nem chegava para mim. Eu sei que eu tenho um problema com um serviço que não atende porque a pessoa, e obviamente que eu não vou citar nome, a pessoa não está disposta. É isso, a gente tem problemas às vezes que a gente precisa resolver e que as pessoas não falam, mas é isso, de relação, de como que a gente vai quebrando. A inovação, ela tem uma curva, né? Então, por mais que eu tenha a minha ansiedade de que o Colab esteja funcionando com uma taxa de resolutividade alta, que todo mundo consiga acessar, eu sei que isso não vai ser tão rápido como eu gostaria. Mas eu sei que isso está acontecendo. Então, a mudança da gente sair da consulta pública, abrir a consulta pública junto com a zeladoria, foi a partir daí. A gente viu que a gente tinha capacidade para isso e a gente viu que as nossas não capacidades seriam expostas para que a gente pudesse trabalhar nela. Então, hoje está tendo uma reunião e, terminando a reunião, eu vou até falar com vocês que provavelmente a gente vai querer abrir outras categorias, porque a gente já viu que a gente está conseguindo atender outras categorias que a gente não colocou. E, além disso, a gente já tem um desenho do que a gente quer fazer para que o Colab, de fato, tenha a efetividade que a gente espera. Nesse um mês, a gente começou dia 22 de outubro. Hoje é dia 22 de setembro, perdão. Isso, agora a gente já está no dia 29 de outubro. Então, a gente tem 5 semanas do Colab. A gente já consegue fazer diagnóstico que a gente não tinha conseguido fazer antes. Eu já consigo ver uma taxa de resposta. De resolutividade ainda não, mas de resposta eu já tenho. Todo mundo já incorporou o Colab à sua rotina. As pessoas respondem, aceitam. Resolver ainda nem tanto. Então, a gente está nessa 5ª semana, olha, agora a gente já fez o programa rodar, todo mundo já sabe como funciona. A gente precisa resolver. E aí a gente vai dar alguns outros passos ainda. Agora eu acho que a gente já está no momento de conversar com a Câmara. A gente vai apresentar o Colab para os vereadores, porque a gente esperou esse tempinho também. Apresentando para o vereador, a gente quer sensibilizá-lo da necessidade dele usar o Colab. Né? É importante a gente falar com ele, ó, use o Colab. Ele vai te dar as respostas mais rápidas, ele vai te dar visibilidade, ele vai te dar tudo isso. Porque a gente precisa conjugar o técnico com o político, a gente não tem como dissociar disso. Então, assim, esses agentes políticos, eles são muito importantes. Eu acho que se a gente sensibiliza os vereadores da possibilidade do Colab, a zeladoria alcança outro patamar. Então, a gente optou justamente por isso. E a consulta pública, ela, falando um pouquinho, porque a gente fechou uma consulta pública agora dia 22 de outubro. Eu estava até lendo sobre ela ontem. Ela, porque quem vai nos assistir não sabe o que era uma consulta pública. Não é sobre o que. A consulta pública era sobre o plano estratégico que eu falei inicialmente. E aí a gente fez esse plano estratégico dividido em 5 eixos. E uma das perguntas é por onde a gente deve começar? O que é mais importante para você? E, surpreendentemente para mim, a gente tem sempre uma pauta muito forte dentro do município, que é segurança, que é até a principal pauta do prefeito. Mas lá você podia escolher entre cidade segura, cidade saudável, cidade bem cuidada, organizada, cidade justa e inclusive, gestão eficiente e transparente.
a população está mais preocupada com a gestão eficiente e transparente. O que, para mim, é muito sintomático. Né? Assim, a gente precisa se mostrar como poder público, a gente precisa dar voz a ela. Então, fiquei feliz porque mostra que foi acertada a contratação do Colab, essa ferramenta que dá voz ao cidadão. Não, e te traz, né, um direcionamento, né? Agora você, né, trouxe uma confirmação disso, né, que você falou. E como é que você, eu acho que assim, na sua fala você trouxe muito essa questão, né, da inovação, né? Então, esse processo que né, você conseguir identificar, né, onde estão os problemas para você conseguir resolver mais rápido. Às vezes, quando a gente fala, né, sobre esse processo de inovação, de que, vamos errar rápido, né, para consertar rápido, e aí a gente fala sobre errar, né, acaba trazendo um medo, né, de, mas vou errar, e o erro vai ficar transparente, né, mas na verdade não, né, é uma conversa, né, é um relacionamento que você estabelece, né, tanto com a população, mas também, pelo que eu entendi de tudo que você falou, esse relacionamento interno também, né, esse engajamento de todo mundo para que todo mundo vá para a mesma direção e vá para esse processo de inovação dentro da gestão. E aí, eu queria entender um pouquinho de você, quais foram as ações realizadas, né, para esse processo acontecer, né? O que você e o seu time, né, fizeram para que esse processo de inovação começasse a acontecer? Eu acho que a gente ainda está fazendo, Dalila. Acho que trazer o Colab, obviamente, foi uma decisão da nossa secretaria, e aí a gente começou a partilhar com as outras. E na primeira reunião que a gente fez, a gente tem uma secretaria aqui que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. A grande parte da zeladoria está dentro dela. O secretário foi engraçado, ele estava presente, ele falou, gente, eu vou fugir. Eu estou desesperado. E aí a gente começou a rir, foi super engraçado ele falando isso, porque justamente, assim, a gente vai, de alguma forma, esse processo, ele precisa ser muito transparente, para que as pessoas entendam que a gente está chegando para ajudar, porque inicialmente realmente é desesperador. Você vai chegar toda semana, não tem equipe, o que eu vou fazer? Então a gente começou a trabalhar com a sensibilização. Acho que esse processo de inovação tem que ter muito cuidado quando a gente fala de inovação, eu pessoalmente falo isso, para que a gente não associe inovação somente a novas ferramentas tecnológicas, né? Inovação está ligada a algo muito mais amplo, a como que a gente vai trazer mais coisa, como a gente vai disponibilizar. Então, eu acho que a inovação em si está ligada em tudo que a gente vem fazendo, na transparência, nas conversas, no entendimento do município. Acho que é muito importante, assim. Uma das minhas grandes preocupações com o Colab, que eu falo sempre com o time de vocês, é o seguinte: olha, nós somos um município pobre e muito vulnerável. A gente fala de inovação tecnológica, a gente precisa dar acesso. Como é que a gente dá acesso? Eu estou trazendo um aplicativo que as pessoas, às vezes, não têm coisas simples, igual não tem internet, não tem memória no celular. Eu estou falando dessa realidade. Então, a inovação, para mim, ela tem que estar ligada a isso, a gente entender como a gente traz um serviço que de verdade atenda a população. Porque eu posso trazer um aplicativo inovador, fazer cidade inteligente, e as pessoas não entendem e não veem a necessidade disso. Então, esse processo de inovação que a gente começa a fazer é um processo de inovação muito ligado à realidade da cidade. Então, a gente está privilegiando CDOs, que são as centrais de ocorrência, onde as pessoas não necessariamente precisam ter o aplicativo, precisam estar conectadas, elas podem chegar à prefeitura que elas vão ser atendidas. A gente vai fazer esse trabalho pedagógico de ensinar o Colab, a gente vai falar, olha, mesmo se você não quiser, tem o CDO, o que eu quero te dar é um protocolo para que você saiba que você está sendo atendido. Então, eu acho que a gente começou um processo de inovação muito ligado à realidade do local, muito ligado à sensibilização dos servidores, que são os servidores que movem a máquina pública, são eles que têm que entender essa importância.
Porque sem eles o Colab não funciona, o Colab não é meu, o Colab não é da Sengipe, o Colab é da prefeitura. Tipo, ela tem que ficar como um legado. E aí a nossa sensibilização são coisas simples, sabe? Ontem a gente estava fazendo um diplominha, assim, muito obrigada, você conseguiu concluir 50% das suas demandas, estamos no caminho, continue. Você, ou, quando não fez, você está quase lá, você cumpriu 20% das suas demandas, vamos chegar até 50%. Então, assim, a gente tentando fazer esses relacionamentos que são coisas simples, mas que é o que a nossa secretaria se destina, uma gestão integrada. A gente tem que falar com as pessoas, a gente tem que ouvir as pessoas, a gente tem que fazer com que o que elas pensam de alguma forma se materialize. É óbvio que não é possível fazer isso com todo mundo, mas acho que esse processo de escuta para a inovação e para fazer o Colab funcionar dentro de São Gonçalo é fundamental. A gente estava conversando ontem sobre isso, as consultas públicas, que são algo muito interessante, que eu acho que tem que ser muito explorado no Colab. A gente encerrou a primeira, eu falei, qual é a próxima? Aí a gente pensando, ontem já chegamos à conclusão do que a gente quer fazer, obviamente a gente vai se estruturar, mas eu já acho que a próxima ela tem que estar ligada a uma resposta mais célere para a população, tem que ser algo que a gente consiga realizar em 2 meses, porque eu acho que inovação também está ligada a isso. Eu posso fazer igual eu fiz, nós fizemos, do Plano Estratégico Novos Rumos, mas a gente tem um prazo de execução de 3 anos, porque são obras estruturais. Agora eu acho que a gente vai fazer uma com uma resposta rápida, porque eu já sinto que é o que a população espera. Então, eu acho que a gente tem que ter sensibilidade, eu acho que a gestão pública está muito ligada a essa visão humanitária, a gente não pode se desconectar disso. Eu acho que está ligado a dados, a gente precisa entender o que a nossa população tem, o que ela, os dados socioeconômicos, e eu acho que está muito ligada à vontade de fazer diferente, que é o que a gente tem tido aqui. Acho que tanto o prefeito quanto o secretário compraram a ideia do Colab e eles falam, vamos em frente, é isso que tem que fazer, a população tem que estar perto da gente. O prefeito, ele, de uma maneira muito, como que eu posso dizer, intuitiva, ele começou isso desde o mandato dele, ele vai para a rua todos os dias. E aí a gente já percebe que o fato dele estar na rua todas as manhãs é o que aproxima muito a população. Então, o Colab vem com a ideia de deixar ele mais próximo da população, ele escuta todo mundo. Tem uma praça que a gente está fazendo um projeto aqui e que ele... a gente tinha feito o projeto, né, a equipe de arquitetura tinha passado para ele, e aí ele foi conversar com a pessoa e a pessoa falou, olha, pode fazer tudo nessa praça, menos tirar a árvore. E aí ele falou, é isso, ninguém tira nenhuma árvore daqui. Então, de uma maneira muito intuitiva, ele escuta a população. Então, a gente quer fazer com que a população, que ele não esteja próximo todo dia, porque ele não tem como estar próximo de 1.100.000 pessoas, né? Consiga ter esse canal para falar com ele. Então, a gente quer despersonalizar a política para que todo mundo fale e para que a gente escute e que a gente dê resposta. Não sei se eu respondi o que você queria, mas é isso. Assim, acho que a nossa inovação vai muito nesse ponto da sensibilidade de ouvir. Não, acho que totalmente, assim, né? De você ter uma cidade, né? Não só com a vinda, né? De alguma tecnologia, né? Mas também, né? De ser uma cidade humana, de ser uma cidade inclusiva, né? Então, essa coisa de... A gente sempre fala, né? Que o Colab, ele é uma ferramenta digital, mas a gente sabe que as realidades, elas são diferentes. Então, essa complementaridade, né? Do digital com o offline, ele é muito importante, né, em todas as cidades. Então, isso que você trouxe é justamente isso, né? Essa ideia de ir para a rua, ter esse momento, mas sabendo também que é muito importante ter os dados, né? E de como é que esses dados vão ser utilizados pelos gestores para poder fazer, pensar, né, políticas públicas, né? Então, e essa unificação que você trouxe também, né, da base de dados, né, de pegar a central de ocorrência para atender a população que vai presencial ou que liga, né? Por esses outros canais que não só o aplicativo, né? E tudo isso ajuda nesse planejamento. E aí, já que a gente está falando sobre isso também, eu queria entender um pouco né, da sua visão, assim, qual que é a importância das áreas de planejamento e comunicação nesse processo de transformação digital que vocês estão fazendo?
São fundamentais, assim, eu não tenho dúvida, são os dois pilares do Colab. Acho que o planejamento, que é a secretaria, né, na qual eu estou atuando, e a comunicação, que é um parceiraça nossa também. A gente começou o Colab só com essas duas secretarias, porque a gente entendia que eram elas que precisariam estar juntas nisso. Acho que o planejamento é fundamental, né? A gente sempre fala isso, né? De políticas públicas focadas em evidência. É algo que a gente tem que construir, que a gente tem que se espelhar. Eu acho que isso é um debate amplo e que cada vez a gente tem mais certeza disso. A gente tem que saber o que a cidade precisa para ser mais assertivo, né? A gente não pode fazer política pública por achismo, já que a gente está trabalhando em um ambiente tão complexo, né? A gente fala que política pública é um ambiente, né, de problemas complexos. Por que problemas complexos? Porque são muitos problemas, com muitas realidades, e a gente tem que definir qual que a gente vai encarar, né? As ferramentas de planejamento, né, tanto o PPA, a LOA, todos eles refletem para a gente um conflito distributivo. A gente não tem dinheiro para colocar em todo lugar. Então, a gente tem que decidir onde a gente vai colocar. Como a gente vai decidir? Através de dados. Os dados, eles vão falar para a gente onde a gente deve colocar o dinheiro. Se a gente pudesse, a gente colocava em todos os lugares, mas infelizmente a gente não pode. Então, eu acho que essa questão dos dados está muito ligada a isso. Vamos tentar acertar, vamos ir onde precisa mais. A gente não vai conseguir resolver o problema de São Gonçalo numa única gestão, porque de nenhuma cidade, eu acho que tem muitas, porque são muitas realidades, né? Você não consegue resolver disso, mas a gente tem que entender que a gente vai resolver de quem talvez precise mais nesse momento. E quem precisa mais, quem vai dizer para a gente são os dados. E quanto à comunicação, acho que é fundamental, né? Hoje a gente vive uma era das redes sociais. As pessoas se comunicam pelas redes sociais, tanto bem quanto mal, né? O WhatsApp é uma ferramenta, tudo isso. Se a gente não conseguir, de alguma forma, mostrar para a população o que a gente vem fazendo, isso também não faz sentido. Por mais que eu veja que a gestão eficiente e transparente através da consulta pública é algo que a população quer, a gestão eficiente e transparente, eu vou publicizar, mas internamente, por mais que eu revolucione, coloque 5 ferramentas de gestão, sistemas integrados, isso não chega na população. Se vai chegar, vai demorar. Eu preciso, de alguma forma, mostrar isso através de serviço. Então, assim, a gente precisa se organizar internamente para que externamente a população veja. Então, acho que são duas coisas que têm que caminhar junto. A comunicação publicizando tudo que a gente vem fazendo e os dados dando o caminho para onde a gente tem que ir. E é óbvio, né? Quem não se comunica hoje, nesse momento, a gente está perdendo a chance de trazer o cidadão para perto da gente. Porque, e aí entrando numa questão, eu acho que a gente vive um momento da democracia representativa, ela está muito... As pessoas não acreditam muito mais nela, né? Você pode ver que vai falar de política é sempre um lamento, eu não acredito mais nisso. E aí agora a gente tem que fazer a democracia participativa, né? Tem que trazer o cidadão para que ele participe. Então, a representativa, você elege, mas além de eleger, você tem que participar. Então, o Colab, ele é essa ferramenta que a gente faz com que a população não só vote, que o voto dela exceda o que ela faz lá na urna eletrônica, que ela, de fato, participe. Então, eu acho que para ela participar, a gente está dando a diretriz, por exemplo, a consulta pública, eu estou dando como ela vai escolher, e eu consigo dar esse norte através dos dados e das pesquisas. Né? É importante também falar o tempo inteiro com a população, preciso saber o que ela quer mais, porque tem que transformar isso em ferramentas de gestão. E aí eu falo sempre isso, eu acho que a gestão pública ela tem o tempo dela. A gente fala em inovação, em pensar fora da caixa, pelo contrário, a gente pensa dentro da caixa. Se eu vou usar uma caneta ano que vem, eu tenho que já fazer um processo de compra dessa caneta esse ano. Então, como é que eu aproximo a população desses nossos ritos, que são tão importantes, para que ela entenda, se sensibilize, que por mais que a gente queira fazer, a gente vai levar um tempo, mas para ela entender que eu vou levar esse tempo, ela precisa entender como funciona. E como é que ela vai entender como funciona? Através da comunicação, através de um gestor que está perto dela, através de um gestor que fale através de dados, através de um gestor que fale, olha, eu acho que a gente tem que ser muito transparente.
isso eu não vou conseguir resolver. Mas eu estou fazendo uma outra coisa que eu acho que vai ser muito efetiva para você também, mas eu estou pensando nisso. Eu acho que é isso. Assertividade e comunicação e planejamento são fundamentais para a gente saber onde a gente quer ir, porque senão a gente se perde, né? Quem não sabe para onde ir, vai para qualquer lugar. Eu brinco assim sempre com o pessoal, eu falo, gente, outra coisa, cachorro com 2 donos morre de fome, só ficar rindo. Mas é verdade, porque se a gente não souber quem vai fazer o quê, ninguém faz nada. Ou todo mundo acha, eu acho que a Dalila está fazendo, a Dalila acha que eu estou fazendo, ninguém está fazendo. Você trouxe, né, tanto esse planejamento por meio de dados baseado em evidências, né? Então, acho que isso é uma grande questão e fundamental para o planejamento. E eu acho que você trouxe também na sua fala a questão do relacionamento contínuo, né, Júlia? De você, eu acho que toda essa parte de você conseguir, né, trazer a população para participar de diferentes formas, por meio de serviços, né, também, você traz a ideia do relacionamento contínuo, que eu acho que é muito importante essa ideia, né, de que eu não vou conseguir fazer tudo, mas eu tenho as minhas prioridades, né, porque eu sei para onde eu estou indo por causa dos dados, tenho ali os dados vindo também da população, né, integrados com todos os outros dados públicos que vocês têm, mas eu preciso dizer isso e poder atualizar isso, né, de forma periódica, né? Então, a gente sempre fala essa questão de você manter esse relacionamento, né, independentemente se essa resposta for negativa ou positiva, né? E aí, isso traz essa confiança, né? E essa confiança abalada que você trouxe, né? Da democracia representativa, que são por vários motivos, né? E a gente sabe, mas acho que o cidadão, acho que uma das ideias, né, para que a gente tenha consiga restabelecer, né, essa confiança é justamente essa participação da população. E de forma que ela entenda, né? De forma que ela entenda também a responsabilidade dela de acompanhar, né? Porque às vezes a gente fica aquela coisa de votei, agora deixa lá, né? Que os políticos em quem eu votei é que vão resolver, ou os gestores públicos é que vão resolver. Mas, na verdade, todo mundo também é cidadão, né? Os gestores públicos também são cidadãos da cidade, né? Então, eu queria te fazer uma pergunta agora, um pouco, como diz aqui o Gustavo Carvalho, momento quântico e metafísico da conversa. Se você pudesse voltar no tempo, conversar com a Júlia, que tinha acabado de aceitar o seu primeiro desafio na gestão pública, que conselho você daria para ela? Continue. Eu acho que seria esse o conselho que eu daria para mim, porque eu sou entusiasta do serviço público como ferramenta de transformação social. Acho que não tem outro caminho. E eu acho que toda experiência é válida, sabe? Até os meus erros, fruto da minha imaturidade, eles fizeram com que eu aprendesse. Então, eu acho que continue e traga pessoas boas para isso, porque tem uma amiga que também é da gestão pública que ela fala sobre isso. Assim, o nosso papel não é ser gestor, é também criar gestores, porque o serviço público tem que ser maior do que eu. Quando eu não estiver aqui, tem que ter gente capacitada para tocar isso. Então, esse é o nosso papel. Criar, além de exercer a nossa função, cativar pessoas e mostrar a importância do serviço público. Acho que a pandemia escancarou muito isso, né? Porque quando todo mundo parou, a gente não parou em momento algum. Quem segurou esse país foram os servidores públicos, né? Que ficaram o tempo inteiro. Olha o pessoal da saúde não parou até agora. Assim, exaustos, trabalhando incessantemente. Todo esse sucesso dessas campanhas vem de políticas públicas que foram implementadas, incorporadas pela população e que hoje, olha a nossa vacinação comparada com os Estados Unidos, mostra que as políticas públicas são frutos de construções coletivas e que elas têm que existir além de mim.
Então, assim, isso eu acho que para mim é o mais, se eu fosse dar um conselho para mim, continue. Eu acho que esse é o caminho. O caminho de transformação está dentro dos governos. Legal. De deixar um legado, né? E de ter sustentabilidade nas ações, né? Exatamente. Assim, como é que a gente faz isso? Isso é um desafio. Como é que eu faço que a política, de fato, ela seja maior do que um governo, sabe? Isso é um desafio. E a gente tem algumas ferramentas, como PPA, como outras, mas a gente sabe que não são só elas que garantem isso. O que garante que uma política pública, de fato, seja efetivada é a apropriação da população quanto a ela. Existem coisas que não são tiradas porque a população não permite que se tire. Então, é óbvio que são importantes as leis, os decretos, mas é mais importante que isso que a gente consiga mostrar para a população que ela é dona disso. Ela se sentindo dona disso, ninguém tira. Acho que o Bolsa Família, para mim, é um dos grandes exemplos. Nenhum candidato ou candidata sequer cogita tirar esse tipo de coisa, esse tipo de política, né? Sim. Já está apropriado, né? Meu sonho é isso, quanto à questão do colar, é que ele vire da população que ela se aproprie, que ela fale, eu sou dona disso e você não tira mais daqui. Isso, para mim, é um dos maiores sucessos que uma política pode ter. É que ela não seja da Júlia, da Sergipe, que ela seja dos moradores de São Gonçalo. Legal. E, Júlia, vou então para a nossa última pergunta. Queria entender um pouco das suas expectativas, né? Acho que talvez você já até tenha trazido agora, né, nesse momento, que eu ia te perguntar sobre as expectativas, né, do uso da gestão pública colaborativa pelos gestores e pela população. Mas você acabou de me falar que, né, você gostaria que fosse que a população se apropriasse, né, e que não fosse é, uma ação, né, uma política somente desse governo. Tem outras expectativas que você tem também em relação a isso? Eu acho que as expectativas quanto ao collab são muitas. Assim, ter uma taxa de resolutividade alta, que a gente consiga, de fato, responder à altura que a população precisa dentro de São Gonçalo, que a gente consiga fazer uma central de relação com o cidadão, né? A gente precisa ter relacionamento, a gente precisa ter atendimento, a gente precisa ter relacionamento. O relacionamento, ele, além do atendimento, ele inclui uma questão mais, vamos dizer assim, sensível, né? Porque quando eu te atendo, quando a gente tem um relacionamento, você vai entender os dois lados, né? Então até o próprio cidadão vai entender, olha, a prefeitura está tentando me atender, mas ela não está conseguindo, mas eu vou esperar porque ela está fazendo outro serviço. Quando isso é um mero atendimento, tem que me responder e ponto. Então, eu acho que é isso, que a gente consiga, de fato, criar um canal de relacionamento com o cidadão, que ele se sinta confortável para propor mudanças para a população, que a gente consiga escutá-lo, escutá-la também, e que a gente paute as nossas decisões em cima dessa escuta qualificada, e que a gente abra para que todo mundo participe da gestão pública, sobretudo em São Gonçalo. A gente tem 1.100.000 habitantes, que precisam ser ouvidos. A gente trabalha para isso. E isso tem que ficar claro o tempo inteiro. Esse é o nosso propósito: trabalhar para a população, melhorar a cidade, quebrar paradigmas, transformar. Não é simples, não é fácil, não vai ser rápido. Mas a gente tem que ter isso como motivação. Porque senão a gente para. Porque assim, o serviço público ele tem essa burocracia, né? Já desse eu recebi uns jovens que tem um coletivo aqui, e eu falei para eles, eu falei, gente, meu trabalho, às vezes vocês têm uma visão glamourosa do meu trabalho, e eu fico feliz, né, agradeço. Mas não é só isso, tem dia que eu fico aqui em discussões longas para resolver compra de imobiliário. Então, assim, entendam como isso funciona, para que vocês saibam que o desafio é ainda maior. A gente precisa inovar em um cenário que não é tão aberto para inovação. Então, assim, a gente vai fazer diferente, a gente vai fazer, mas a gente precisa ter paciência. Eu sei que a gente tem urgências, mas a urgência ela tem que estar aliada a um trabalho técnico e a um trabalho transparente. Então, aliar isso tudo dessas respostas, eu acho que esse é o caminho. Legal. Júlia, então, obrigada
pela sua participação. Quero agradecer também todo o seu time que tem, tem É, feito um trabalho eu queria, muito, ó, muito especial. isso, Assim. Se você agradecer, quiser ó, mandar um a recado. Alana, mandar um beijo. A Alana, igual, sobretudo a Alana, Thiago e Karina, eles são o coração do Colab. E a Carol, da comunicação também. São os 4 que são o coração do Colab aqui dentro. Estou falando em nome deles. Isso. E eu acho que é muito importante, né, essa intersetorialidade, né, do projeto. Eu acho que sem isso é muito difícil, né, o projeto andar. Então, eu acho que tem também um mérito seu de conseguir articular tudo isso, né? Então, ter essa capacidade de articulação, ela é muito importante também. Então, agradeço a sua participação hoje. Obrigada por compartilhar com a gente, né, um pouco mais da sua história, né, das suas experiências, das suas expectativas, porque isso também incentiva, né, outros gestores a pensarem sobre isso, né, e tomarem decisões em favor, né, da participação da população na gestão. Quero abrir aqui um espaço para você fazer suas considerações finais. Não, eu que agradeço, Dalila. A gente, hoje, antes da gente começar, né, você falou, eu estou cansada. Mas eu acho que quando a gente conversa com pessoas que têm o mesmo propósito, que estão com a mesma finalidade, dar uma revigorada na gente, né? Então, assim, agradeço muito pelo espaço. Contem com o São Gonçalo como um parceiro para o Colab mesmo. A gente tem muito gás para fazer, a gente tem muita vontade. Eu tenho certeza que o Colab vai ser um divisor de águas aqui dentro do município. Nós estamos empenhados nisso, empenhados em fazer isso. Então, agradecer mesmo, o Colab é um parceiraço para as cidades que ainda não aderiram. E quem não fecharam Cota Fashion, é muito importante, estou fazendo um jabá para o Colab. Não, mas eu acho que quando é bom, a Vamos gente tem que falar, combinar, né? tem sido desafiador. Eu acho que a gente precisa ser desafiado o tempo inteiro. Então, obrigada pelo suporte, obrigada pela paciência, pelo espaço que vocês estão dando para São Gonçalo. A gente agradece muito. A gente quer reverter essa lógica de ser sempre visto como um lugar de carência para a gente ser visto como um lugar de potência. Esse é o papel da gente aqui. São Gonçalo é um lugar de potência, de gente trabalhadora, de gente inovadora, que quer transformar esse município. Gente, esse foi o Fórum Colabigov com a Júlia Sobreira, da Prefeitura de São Gonçalo. Muito obrigada por vocês assistirem. E caso vocês tenham qualquer dúvida ou queiram entrar em contato com a gente, fiquem à vontade. É só mandar um e-mail para contato@colab.re ou colocar uma mensagem nos comentários que a gente vai retornar o mais rápido possível.